Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Maria Clara. Quantos anos você tem? Eu tenho 21, vou fazer 22. Há quanto tempo você saiu da escola? Eu saí desde 2021, então já faz acho que uns 4 anos. Bom, vou perguntar pra você sobre perguntinhas sobre o corpo humano, como você se movimentava na escola, tá bom? Tá bom. Para você, o que é o movimento do corpo na escola? Eu acho que é sobre as crianças entenderem mais sobre o corpo delas e o organismo delas e como elas devem se comportar socialmente com eles. Então, por exemplo, a parte que a gente fala, às vezes, até mesmo sobre educação sexual, sobre fazer com que as crianças entendam quem pode tocar, quem não pode, como deve ser visto, eu acho que vai nessa pegada. Na sua escolaridade, como era a formação ao chegar na escola? Como era a estrutura da sua escola? Então, a estrutura da minha escola eram escolas, assim, muito simples, porque eu mudei muito de escolas. Então, no fundamental, nos finais, que é aquela parte do período do 6º ao 9º ano, eu estudava no Colégio Souza, em Quintino, e depois, na época de transição do 8º pro 9º, eu mudei para São Luís, em Cascadura, e fiquei lá até o 1º ano. Então, teve aquela mudança de um colégio público muito grande para um colégio particular um pouco mais enxuto, menor, e com uma estrutura bem melhor, com um ar-condicionado, ventilador, umas salas mais equipadas, mais preparadas, até mesmo para alguns tipos de aulas. Em quais momentos você acredita que o seu corpo era permitido a movimentar-se? Principalmente quando tinham aqueles tipos de festivais, de criação, de cultura, que nós precisávamos fazer fantasias, nós precisávamos de pinturas, maquiagens mais elaboradas. Então eu acho que ali fazer as coreografias também era uma maneira de explorar melhor essa parte do corpo, do movimento, e entender como a gente pode usar isso, principalmente, por exemplo, quando a gente fala sobre arte, sobre cultura e valorização. Acredita que existia uma certa proibição do movimento para ter a disciplina ou tinha-se o corpo livre? Eu acredito que tinha sim uma certa proibição e tem-se até hoje, porque eu vejo em muitos momentos de escolas e universidades que às vezes proíbem, por exemplo, determinados tipos de vestimentas, porque aquilo pode chamar muita atenção no corpo, principalmente das mulheres. Então há sim um certo olhar que eu diria que é até um pouco proibitivo mesmo. Como era a aula de educação física? E era o único momento da movimentação do corpo ou tinha outras oportunidades para movimentar-se? Assim, no meu caso, existiam outras oportunidades, principalmente no momento desses festivais, dessas feiras culturais, como eu havia supracitado anteriormente. Mas, na aula de educação física, era primordial. Eu lembro, inclusive, que quando eu estudei no Ação 1, no 9º ano, nós estudamos a parte dos Jogos Indígenas durante as Olimpíadas. E foi uma coisa que me marcou muito, porque além de entender como eles utilizavam a cultura deles a favor dos Jogos Olímpicos Indígenas, também teve dos Pan-Americanos, de pessoas que eram PCDs, e como a gente poderia, mesmo sem ter nenhum tipo de limitação, explorar esse campo para entender um pouco sobre a forma de vida e de jogo deles. Então, assim, claro que educação física é de uma maneira bem mais primordial do que esses festivais, essas feiras culturais, mas também não era o único momento que na escola eu tive acesso a isso. No recreio, tinha intervenções em corpo em relação ao movimento? Sim, eu acho que principalmente, por exemplo, a questão de, não pode, assim, é claro que a gente entende que num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, não vai entrar, não vai fazer qualquer tipo de coisa, né, mas, por exemplo, se a gente quisesse ouvir uma música no fone, ficar lá brincando e zoando, no recreio, que é um momento assim mais de curtição, não podia. Como tinha que se portar dentro da sala de aula? Sentados, né? Sentados, ouvindo os professores. Mas é tempo vago, então a gente não pode falar fora, a gente não pode ficar sentado, a gente não pode jogar um jogo. Não pode. Tá na escola, tem que estudar. Eu acho que isso é muito propagado até hoje, principalmente pelo treinamento que muitos inspetores, e não os culpabilizando, é claro que não. Até porque cada pessoa está dentro de uma empresa para fazer o seu trabalho, mesmo que seja uma empresa pública, né? Mas eu acredito que havia um teor muito rígido, principalmente com a galera adolescente. E tem-se isso até hoje por conta da forma que é passado determinado tipo de conduta. Se você vê que o fulaninho tá fazendo aquilo dali, daquele jeito, e é do 9º, do 1º ano, cancela. Não, eles têm que dar exemplo, não pode ser assim. Era pedido para permanecer sentado até o final da aula? Sim. Caso não fosse seguida esta ordem, existia algum tipo de punição? Eu acho que não de punição, advertência, desde que não atrapalhasse a aula. Mas, por exemplo, e nisso eu até concordo, porque como professora, né, pessoal, eu preciso repassar isso. Por exemplo, eu tô lá dando minha aula, e aí eu não vou impedir uma criança de levantar pra tirar uma dúvida comigo, ou um adolescente de levantar, pedir pra ir ao banheiro, ou, por exemplo, levantar e pedir alguma coisa, pegar alguma coisa, jogar até mesmo a ponta do apontador fora. Mas, assim, a partir do momento que começa-se a ter tipos de atitudes desrespeitosas, inadequadas, que atrapalhem toda a orientação da aula, eu acho que se a aula não for um tipo de aula preparada para aquilo, por exemplo, um just dance, como eu faço com os meus alunos, todas as sextas, ou, por exemplo, uma brincadeira, uma dinâmica, aí atrapalha e não é tão legal. A disciplina do sentar-se impede que o corpo seja livre? Eu acho que impede de uma certa forma, porque
Assim, o que acontece? Nem todo tipo de aula vai ter como a gente fazer uma dinâmica, como professores, por exemplo, de vou pegar aqui, colocar no quadro essa matéria, vou explicar e depois a gente vai fazer alguma coisa em pé. Existem vários tipos de formas de você explorar o corpo humano para dinâmicas, por exemplo, se a gente for trabalhar adjetivos, a gente vai colocar vários adjetivos nas crianças, nos jovens, para explicar que adjetivos são aquelas palavras que caracterizam, qualificam, e a gente faz uma roda para pedir para cada criança, cada adolescente, ir nomeando adjetivos para os seus amigos. Beleza, mas não é todo tipo de aula que vai ter como fazer isso. Então, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, porque nas aulas em que é necessário que seja um conteúdo um pouco mais elaborado, um pouco mais teórico do que dinâmico e do que, por exemplo, mais abstrato, nesse sentido, realmente precisa-se dessa necessidade, tem essa necessidade das crianças, das pessoas, dos estudantes se manterem sentados, sim. Mas eu acho que não seja uma questão de proibir o movimento, de proibir esse tipo de pensamento, senão a gente vai estar falando de uma forma muito radical. Eu acho que tudo tem que ter essa questão, como eu falei, do equilíbrio. A partir das suas vivências e questionamentos, acredita que o movimento do corpo é importante no processo escolar? Com certeza, porque eu acredito que os dois lados sejam importantes, tanto a parte do teórico, que as crianças vão precisar ficar sentadas, quanto aquela parte em que elas irão explorar o corpo, brincadeiras e movimentos, não só em apresentações, festivais e teatro, mas de outras formas também, a começar com dinâmicas. Tem uma dinâmica que eu apliquei com os meus alunos de 4º e 5º ano, já que eles são muito competitivos e isso funcionou muito bem. Eu escondi várias pontinhas em uma cadeira e haviam 2 grupos. Era uma aula de matemática em que eles já haviam aprendido a parte de divisão e multiplicação em expressões numéricas. E aí, eu vi uma ótima oportunidade para fazer uma competição. Então, eram grupos diversificados, grupo 1, grupo 2, galera do 4º e do 5º ano juntas, e aí as crianças, 2 por vez, tinham que ir até a parte onde estavam escondidas as contas, escolher uma expressão numérica e repassar toda ela para o quadro para conseguir resolver. O grupo que terminasse todas as suas expressões, todas as suas contas primeiro que o outro, que eram as mesmas, mas eles não sabiam disso, iria ganhar. E é claro que tinha que ter aquela verificação, né, de se as contas estavam certas, se não estavam, mas eu acho que é tudo uma questão de explorar mesmo, deixar que eles explorem, deixar que eles conheçam e também explorando ferramentas que nos auxiliem nesse processo educacional e de ensino-aprendizagem. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Oi, eu sou a Renata, eu tenho 44 anos. E para você, o que é movimento do corpo na escola? O aluno ser livre, mas também obedecer as regras que é dada, né? De se comportar, de sentar, momento de ir ao banheiro, momento de lanchar. Na sua escolaridade, como era a formação a chegar na escola e como era a estrutura da sua escola? Na minha época, que eu lembro, assim, a gente tinha que formar, né? Os alunos faziam formatura, a gente cantava o hino nacional e a estrutura da escola boa. Escola boa, estrutura show. 3. Em quais momentos você acredita que o seu corpo era permitido a movimentar-se? O momento de ir no banheiro, o momento da recreação, educação física, a hora de ir embora. Acredita que existia uma certa proibição do movimento para ter a disciplina ou tinha-se o corpo livre? Bom, tinha o corpo livre, né? Porque a gente tinha respeito, né? Tinha que ter o momento certo de ir no banheiro, mas nada pressionado, não pode isso, não pode aquilo. Mas dentro do limite que nos foi dado, a gente tinha um momento para ir no banheiro, um momento de voltar, mas nada severo que impedisse a gente de mexer, de fazer qualquer coisa. Como era a aula de educação física? E era o único momento da movimentação do corpo ou tinha outras oportunidades para movimentar-se? Bom, tinha outras oportunidades, tinha laboratório, era aula de inglês, tinha outros tipos de atividades na escola também. No seu recreio, tinha intervenções em relação ao movimento do corpo? Não. A gente podia comer nosso recreio livre, tempo livre, né? Que era nos permitido. Como tinha que se portar dentro da sala de aula? Sempre procurando respeitar o professor, né? A ordem, tentar fazer silêncio, né? No momento da explicação, na matéria. Tentar ser mais obediente possível, né? Dentro de sala. Era pedido para permanecer sentado até o final da aula, caso não fosse seguido esta ordem. Existia algum tipo de punição? Dependendo se a pessoa ultrapassasse o limite que era dado pelo professor, tinha a punição de levar para a coordenação, né, de falar com a coordenadora. A disciplina do sentar-se impede que o corpo seja livre? Não acho que impeça não, até porque em sala de aula a gente tem que ter disciplina, né? E tentar ficar ao máximo sentado, até porque senão a gente não vai conseguir prestar atenção na aula. A partir dessas vivências e questionamentos, acredita que o movimento do corpo é importante no processo escolar? Sim, acredito que dentro de um contexto, o aluno, né, a gente tem que ter um momento também de levantar, ir ao banheiro, tomar uma água. Não tem como a pessoa passar a quantidade de tempo dentro de uma escola sem poder se movimentar, sem poder ir do lado de fora, até mesmo dar uma respirada, pegar um ar e ir ao banheiro. Manda um beijo. Tchau!